Amados, boa tarde. O vídeo de hoje vai ser um esclarecimento do vídeo que eu fiz há uns 3 dias atrás, intitulado Porque eu não sinto a presença de Deus. Vou falar tudo que foi falado no vídeo, eu só vou chegar mais no ponto que eu queria chegar e também falar a minha opinião e as minhas experiências que eu tenho tido com Deus em relação a esse tema. O que as pessoas querem dizer quando elas perguntam por que eu não sinto a presença de Deus? O que envolve esse tema da presença de Deus? Então as pessoas, quando elas falam isso, elas se referem a que elas não sentem arrepios ou calafrios ou o corpo adormecer ou tremores, coisas desse sentido. Principalmente nós vemos isso às vezes nos cultos de pentecostais, que nós vemos muito isso, essas manifestações do Espírito de Deus. Mas eu também falei no vídeo sobre a diferença de pessoas. Existem pessoas que são mais sensíveis, mais emotivas, outras já são mais racionais. Fomos feitos diferentes. Então eu falo no vídeo que nós não fomos chamados para sentir, mas nós fomos chamados para crer. A palavra de Deus, ela não fala se você sente isso, faça tal coisa. Não, a palavra de Deus, ela fala para crermos. Inclusive em 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Então aqui ele está falando, obviamente, para aqueles que são nascidos de novo, para os filhos de Deus, que o Espírito Santo ele já habita dentro de nós. Eu também falei a presença aprovadora de Deus. O salmista falava que onde ele fosse, Deus ali estava. E realmente é assim, Deus ele está em todo lugar, mas tem a presença aprovadora de Deus. Eu andei dando uma pesquisada em versículos bíblicos que falam sobre a presença de Deus e 95% deles são referentes ao Antigo Testamento e não no Novo. Hoje nós vivemos uma nova aliança através de Jesus. No Antigo Testamento fala muito da presença de Deus, porque era um lugar específico que se chamava Santo dos Santos, que era quem somente tinha acesso a esse lugar ou a presença de Deus eram os sacerdotes, não era o povo em geral. Quando Jesus ele morreu na cruz, assim que ele entregou o Espírito que ele morreu, diz em Mateus 27:51 assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Isso literalmente aconteceu no templo, porque existia um véu que separava essa área que era dos Santos dos Santos, que era uma área específica para os sacerdotes. Só que Jesus, quando ele consumou aquilo que ele foi fazer na cruz, que foi nossa salvação, né? A salvação dos nossos pecados, a reconciliação nossa com Deus, esse véu, essa separação entre Deus e o homem, ela foi rasgada, ela foi rompida. Então, a presença de Deus nós já temos livre acesso, não é algo específico somente para os sacerdotes ou para um grupo específico de pessoas. Em relação a um pouco o que aconteceu comigo, quais são as minhas experiências e como eu vejo esse tema em relação à presença de Deus, logo no início, quando eu me converti, eu recebi uma palavra de uma profeta que ela dizia que eu pedia muito essas experiências sobrenaturais com o Senhor, de ser arrebatada, de ter visões sobrenaturais, e ela dizia que Deus ia me dar isso. E eu, por muitos anos, procurei essas manifestações extraordinárias e não acontecia. E às vezes eu achava, mas o que tem? Por que eu não tenho essas experiências e outras pessoas têm? E eu gostaria de ler aqui em 1 Reis 19, de versículo 11 a 13, que diz assim, em relação ao profeta Elias: ao que Deus lhe disse, vem cá fora, está dizendo para Elias, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento.
E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Agora vamos ver onde que o Senhor estava. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Então aqui a palavra de Deus está falando que Deus não estava nem no terremoto, nem no vento, nem no fogo. Então eu esperava isso, essas manifestações extraordinárias, né, da presença de Deus, e ver coisas e tremores, enfim. Mas na verdade não era isso realmente. Só que a partir do momento que eu fui amadurecendo, que eu fui crescendo na fé, que eu fui lendo mais a palavra, tendo mais intimidade com o Senhor, eu fui entendendo que essas sensações podem ocorrer sim, mas não necessariamente elas precisam ocorrer, que significa que eu sou mais espiritual ou menos espiritual. Não. São coisas que vão acontecendo, se acontecerem ao longo do tempo. E eu entendo que o relacionamento com Deus é algo simples. Muitas vezes nós complicamos demais as coisas. O relacionamento com Deus é algo, ali como fala, né, uma voz delicada e mansa. Assim como nós temos o nosso relacionamento com o nosso cônjuge ou com amigos, o nosso relacionamento com as pessoas não vai ser sempre de alta euforia, de arrepios, de risadas e grandes pulos de alegria. Não, são momentos que podem ser alegres e cheios de euforia, mas também são momentos de tranquilidade, de às vezes até ficar calado, mas um do lado do outro, juntinho um com o outro. Isso é que faz o relacionamento. E a mesma coisa é o relacionamento com Deus. E algumas experiências que eu tive com Deus em relação a isso, talvez você já teve essas experiências, mas nem se deu conta que realmente era Deus. Como aconteceu comigo, quando eu me converti, eu fui nessa igreja onde eu fui apresentada, né, ao Senhor, eu fiz a oração de receber a Jesus, sendo que eu já tinha me convertido em casa, né, lendo a minha Bíblia, conforme eu conto lá no vídeo do meu testemunho, eu vou colocar aqui em cima. Mas quando eu cheguei aquele dia naquela igreja, eu chorava de alegria, eu me sentia como na história do filho pródigo, que eu tinha voltado para os braços do pai, que eu tinha, sabe, eu sentia assim o amor de Deus, e eu chorava, até o pastor disse: ai, tu tá com algum problema? Acho que ele nunca tinha visto alguém chorar daquela maneira, mas eu chorava de alegria, porque eu estava sentindo, né, a presença do amor de Deus, da proteção, do cuidado de Deus na minha vida. Também, às vezes, o que acontece quando o Espírito Santo quer que eu fale alguma coisa e ele sabe que eu não vou querer falar, ou porque não quero machucar alguém, ou porque, de repente, o que a pessoa vai pensar. Às vezes, eu começo a sentir algo assim que eu não consigo ficar de boca fechada. Eu tenho que falar. É algo que é mais forte do que o normal, mas a presença de Deus, ela sempre está comigo. Só que às vezes ele precisa dar uma intensidade para eu realmente entender o que eu preciso fazer naquela determinada situação. Ou, por exemplo, com as minhas gatinhas, eu falo às vezes que eu nunca gostei de gato, nunca fui chegada em gato, e eu senti na época que a gente encontrou a Misha que Deus queria ministrar no meu coração em relação à vida delas. E um dia eu estava no meu quartinho e a Misha estava do meu lado sentadinha, e aí eu senti que Deus falou comigo e ele disse: tá vendo a tua gatinha tá aí sentada do teu lado te fazendo companhia, quietinha? E ele disse: assim eu sou contigo, né? Eu tô aí contigo do teu lado. Ele estava me dizendo que a presença dele na minha vida era isso, né? Era alguém que estava ali me fazendo companhia, estava comigo. Uma vez também eu fui num culto, comecei a sentir assim um amor de Deus na minha vida, assim um cuidado, assim
Foi algo que eu senti realmente. E eu não estava com ninguém ali, eu não estava com o meu marido, ninguém estava me abraçando. E somente era a presença do Espírito Santo mais forte ainda, além do que ela é na minha vida, entende? Então assim, eu senti o amor, que Ele me ama incondicionalmente. Então nessas coisas que nós vemos que às vezes o Senhor, Ele nos mostra mais forte para ministrar no nosso coração ou para ministrar na vida de alguém. Mas não é o que a gente deveria buscar no nosso relacionamento com Deus, ir atrás de experiências sobrenaturais, enfim. Nós precisamos buscar um relacionamento com o Senhor, um relacionamento simples, aprender quem Ele realmente é, o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós, o que Ele é na nossa vida. Amém? E que vocês também possam ter a certeza de que a presença do Senhor está aí com vocês, está dentro de vocês se vocês são nascidos de novo, e de que Ele está em qualquer lugar conosco. É crer. Lembre-se sempre, a palavra de Deus não nos chama para sentir, mas para crer. E se ela fala que a presença de Deus está dentro de nós, que nós somos morada do Espírito Santo, basta nós somente crer, amém? E não buscar os sinais. Eu espero que esse vídeo tenha sido mais esclarecedor e qualquer coisa, mandem as perguntas, comentem, deem like, compartilhem, se inscrevam no canal, amém? Deus abençoe vocês.